Olá, pessoal, sejam muitos bem-vindos ao nosso podcast. E hoje é o nosso primeiro episódio e a gente tá muito feliz. A gente planejou, a gente sonhou muito com esse momento. E para esse dia tão especial, a gente trouxe uma mulher maravilhosa. E é ela que já transformou a vida de mais de 500 mulheres. Ela que fala sobre feminilidade, casamento, relacionamentos no geral. E luta fortemente contra o feminismo. Seja bem-vinda, Samela. Que honra ter você aqui. Obrigada, Lana. Quer dizer que a honra é minha estar participando dessa estreia, né? O primeiro episódio, primeiro podcast. Me senti muito honrada quando recebi o convite. E é uma honra para mim estar no meio de duas mulheres, né, usadas por Deus, que eu tenho certeza que através daqui, muitas almas serão libertas, muitos casamentos serão restaurados, muita coisa boa vai sair daqui. Então a honra é minha de estar fazendo essa estreia, tá? Muito obrigada pelo convite, pela confiança. E vamos que acho que tem polêmica. Né? Olá, gente. Olha, uma honra, né? A nossa primeira convidada será a Samela Rodrigues. Meu Deus. Porque, para quem não sabe, a Samela é minha amiga de infância, né? Quando ela tinha 1 aninho, eu estava na barriga da minha mãe, nossas mães já eram amigas. E hoje eu estou aqui recebendo ela e eu estou muito feliz ainda de ver, né, presenciar a carreira dela na internet, no Instagram, né? E ela libertando e falando ali, sendo usada por Deus. Como ela sempre diz nos stories dela, quem acompanha sabe, ela só é um jumentinho. Sou só um jumentinho. Quem é a estrela do Instagram dela é Deus. Eu fico feliz, amiga, de estar te recebendo aqui. Eu que fico feliz, Mari. Pra quem não sabe, a Mari é uma amiga assim, muito especial. É amiga de Uau! infância. Quê? Uau, eu falei. É uma amiga de infância, a gente se conhece, já tem, assim, a idade dela, uns 24 anos, né? 24 anos, assim, a amizade... É claro que com o tempo ela distancia um pouco pela rotina, mas a gente sempre manteve contato, até que eu casei, sou mãe, a gente tá aí tendo contato ainda. Eu fico muito grata com isso também. Obrigada, Mari. Nada, estamos aqui. Bom, e pra gente começar, Samela, conta um pouquinho da tua história, como é que foi que começou, porque hoje a gente conhece a Samela da internet, né? Mas como é que foi pra chegar até a internet, como é que foi pra começar a produzir conteúdo feminino, né? Eu sempre falo que a maternidade, ela desenvolve a feminilidade. A maternidade é o ápice da feminilidade, porque quando você se torna mãe, é algo único da mulher, né? E eu fui agraciada com esse dom de ser mãe. E quando eu gerei a minha filha, Deus despertou em mim assuntos e vontades e me ensinou tantas coisas que se eu não fosse mãe, eu não saberia, eu não teria estudado, eu não teria evoluído. E então, assim, a maternidade foi o fator principal para eu estar onde eu estou, para eu fazer o que eu faço, né? Para quem não sabe, eu atendo como terapeuta, eu sou mentora de mulheres. E a maternidade, ela despertou, assim, o ápice da minha feminilidade. Foi na maternidade, que até então eu tinha os planos de voltar a trabalhar, voltar para o mercado de trabalho, mas antes mesmo de ganhar minha filha, eu comecei a estudar sobre vários assuntos, entre eles sobre o feminismo. E aí eu fui descobrindo como que o feminismo é um câncer, né? Ainda mais no meio cristão. Eu fui descobrindo como que eu estava me tornando feminista e eu não sabia a respeito do assunto. E como que a falta do conhecimento estava prejudicando o meu casamento, minha relação. E estava, inclusive, prejudicando a forma com que eu criaria minha filha. Porque meu plano inicial era voltar para o mercado de trabalho. O meu plano era, eu vou terceirizar a educação da minha filha para que eu venha trabalhar, né? E graças a Deus eu fui libertada desse pensamento, né? De que eu tenho que buscar meu empoderamento, minha liberdade financeira. E estudando, né? A Bíblia fala, né? Que nós temos que buscar o conhecimento, né? Que o conhecimento ele liberta. Estudando que eu fui ver como que era necessário eu mesma criar minha filha, eu educá-la, eu ensiná-la os mandamentos de Deus. E foi aí que eu decidi compartilhar nas minhas redes sociais a minha rotina. Né? Compartilhei primeiramente a minha decisão de ficar em casa, compartilhei sobre o motivo de eu ter decidido ficar em casa, sobre a criação dela, sobre o servir, sobre o lar, sobre enfim, aí esse foi o início, né? E aí tudo foi muito natural. Então, dentro do feminismo, a gente vai abordando vários assuntos, e aí já vem a feminilidade, o papel da mulher, a maternidade, aí vem o casamento, que hoje é o forte de lá. Mas a princípio foi a maternidade que
deu início, Foi o pontapé, né? isso, para eu estar onde eu estou hoje. Mas você falou um pouquinho sobre o mercado de trabalho. Conta pra gente um pouquinho a faculdade que você fazia, qual era o trabalho que você exercia para você deixar esse trabalho e começar de fato 100% na maternidade. Como é que foi? De onde você é? Conta um pouquinho pra gente. Essa de trabalhar, eu sempre trabalhei desde os meus 15 anos, né? De forma informal, inclusive, né? Porque eu queria muito, assim, trabalhar, me sustentar, ter meu próprio dinheiro, minha própria independência. Então, desde muito nova, eu tenho na minha cabeça que eu precisava ser totalmente dependente. Então, eu trabalho desde os 15 anos, conheci meu marido trabalhando e eu trabalhava no ramo bancário. Quando eu tive minha filha, eu trabalhava no ramo bancário e eu fazia faculdade de Direito. Então, eu trabalhava o dia inteiro e à noite eu ia para a faculdade. Tanto que a faculdade ela não foi concluída, porque na época do meu puerpério, era a época do TCC. Então, faltou ali o TCC para eu completar a faculdade. Mas como automaticamente já foi indo para um outro, né, a vida foi levando para outro rumo, eu me especializei em atender como terapeuta. Então, acabou que eu deixei de lado ali o direito, faltando o TCC para me formar. Né? E assim, eu sou natural aqui de Cuiabá, né? Nasci em Várzea Grande, eu falo Cuiabá. Ai, meu Deus, você é crucificada pelos Várzea Grande. Quase a mesma cidade. E aí eu fui pra Rondonópolis, hoje eu moro em Rondonópolis, tem 7 anos que estamos lá. Nossa. Na verdade, 8, tem 7 anos que eu tô com meu marido. Então, assim, 8 Tempo anos que eu já voa, né? estou. Mas o que te levou pra Rondonópolis? Tem como pular essa parte? Não. Bom, essa pergunta perguntei o que não pode. Não, porque. A mudança pra Rondonópolis não estava no meio. Não, porque assim, eu morava aqui, eu morava sozinha nessa época. Meus pais moravam em outra cidade, eu morava em Primavera do Leste, se eu não me engano. E aí. Foi ótimo, né? Não quero responder esse tipo de pergunta. E aí eu morava aqui sozinha. Eu tinha, assim, um planejamento, morava sozinha, tinha independência, né? Tinha vida aqui, amizades aqui. E eu fui pra lá pra ajudar minha mãe, no caso, né? Meus pais passaram um tempo separados naquela época. Meu pai permaneceu em Primavera e minha mãe foi pra Rondonópolis. E aí ela perguntou: você não quer vir morar comigo? Vem morar comigo, a gente mora junto aqui, você deixa as coisas aí e vem construir a vida comigo. E aí eu comecei a orar, não era da minha vontade sair de Cuiabá. E eu comecei a orar muito a respeito, e Deus começou a usar pessoas para falar comigo. Aí, inclusive, eu lembro nitidamente de uma missionária que chegou em mim do nada. Irmã, deixa eu te falar uma coisa. Você não quer, mas Deus quer. Aí eu olhei assim, mas o quê, irmã? Ela, você não quer, mas Deus quer. Eu falei, então amém. Então, assim, já era uma recorrência, já estava acontecendo com muita frequência, Deus usar pessoas, então foi só uma confirmação. Tanto que aconteceu tudo muito rápido. Então, assim, a decisão foi tipo uma semana, eu tinha que me organizar, já sair onde estava, entregar o aluguel onde eu morava, pra me mudar. Então o motivo foi esse, foi mais familiar. Achei que fosse alguma polêmica, né? Achei que fosse alguma polêmica. Ai, E o que o teu marido achou quando tu decidiu largar o emprego pra se dedicar 100%? Ele sempre apoiou, ele ficou feliz ou ele achava que de alguma forma tu voltaria depois? Eu sempre falo que quem aprende antes do casamento, o que é um casamento, quem aprende antes de casar, são pessoas privilegiadas. Eu e meu marido, nós não tivemos essa conversa antes do casamento. Tudo foi fluindo conforme o decorrer. Então, tudo que eu falo, conversa sobre isso antes de casar. Então, não estava nem nos meus planos, nem nos dele. Só que ele sempre foi um homem muito temente a Deus, um homem muito tranquilo, graças a Deus, muito sábio, que ele simplesmente falava, amor, vamos orar. O que você decidir, está decidido. Tanto que eu falei, amor, tô estudando sobre esse assunto e eu não sei se eu quero terceirizar a criação da nossa filha. E ele falou, não, amor, vai, fica aqui em casa, né? É minha obrigação prover, é minha obrigação trazer provento para casa, proteger vocês, Deus vai prover. Era sempre, Deus vai dar conta de tudo, descansa seu coração. Se Deus colocou isso no seu coração, vamos fazer. E foi assim, é uma matemática que não fecha, porque quando Deus fala, Deus trabalha, não bate. Tanto que eu trabalhava no banco, ele era concursado, né? Concursado não, minto. Ele era funcionário público. E cargo sem comissionado. Então, tanto que ele tinha estabilidade, só que o salário do banco ajudava muito, porque tinha os benefícios, né? Plano de saúde, alimentação, o salário em si, previdência, seguro de vida. E quando eu decidi sair, foi uma conversa que a gente teve que eu achava que ia ser
pouco mais tensa do que foi. Uhum. Porque ia cair um padrão. Só que a matemática de Deus não é a mesma que a nossa. É inenarrável, né? Não tem explicação. É verdade. Não tem explicação. Tanto que quando eu saí, praticamente assim, as despesas aumentaram, porque aí veio uma criança pra gente cuidar, veio uma criança pra gente criar. E essa matemática de Deus que eu falo é porque acabou o provento Da sua parte, da minha né? parte, que tudo nosso, do nosso lá, não era meu dinheiro nem dele, era tudo nosso. E mesmo assim, nunca faltou E nada. não caiu o padrão. Não caiu o Tá padrão. vendo? Não Isso caiu com o uma padrão. criança ainda. né? Isso assim, eu falo que não bate porque criança gasta muito, é fralda, nossa, é pomada, é lenço umedecido, muito, é roupa, é o enxoval inteiro, então assim, é uma matemática que inexplicável. Tanto que a gente fala, amor, voltando pra trás, como que Deus, ele Cuidou. cuidou e ele trabalha na nossa fé. Por isso que eu falo sempre que a mulher sábia, ela passa essa fortaleza pro homem. A mulher sábia, ela sabe, por mais que às vezes o homem tenha indecisão, falta um pouco de fé, de crer que Deus vai prover, a mulher sábia, ela coordena muito bem isso. Olha, Deus vai prover, Deus já sustentou, Deus está nesse lugar. E não é que não é que eu tinha essa certeza, muitas vezes eu duvidava. Lá no meu coração, meu Deus, que loucura que estamos fazendo. Meu Deus, e se faltar? Só que eu nunca passava isso para ele, muito pelo contrário. Quando ele chegava, amor, Deus está provendo, olha o que Deus está fazendo, até que Deus está nos sustentando. E isso enchia o coração dele de fé e de ânimo. Então, por mais que às vezes eu estava ali no meu interior, preocupada, eu estava passando essa força para que ele fosse forte o suficiente para continuar buscando e Deus proveu. Né? Então foi através da nossa fé. Só que começou como? Com a minha posição. Porque eu vejo que se eu tivesse fraquejado ali, eu poderia ter mudado o rumo, poderia ter ido para outro lado, poderia ter voltado para o mercado de trabalho, né, no E desespero. você recebeu outra proposta de outro banco. Recebi 2 propostas. Nesse tempo que tu tinha saído de um banco, aí começou a cuidar da tua filha, 100% integral. Quando foi para eu voltar da licença maternidade, eu fui para pedir as contas, fui para sair. E aí, quando eu pedi para sair, ele falou: não, você não vai sair porque eu quero te colocar em outro setor, que era uma promoção. Então, assim, foi mais que uma tentação, assim mesmo, para provar mesmo a minha fé. Eu falo que eu fui provada ali. Olha, eu vou te dar mais. Tem certeza que você vai ir para lá? E aí eu falei, eu tenho certeza. E nessa certeza que Deus abençoou, Deus proveu, nunca faltou nada. É uma matemática divina mesmo, porque não tem matemática humana, não conta. Nosso padrão de vida não caiu, muito pelo contrário, ele aumentou. Nós conquistamos mais coisas, nós crescemos juntos, né? E com isso Deus foi abrindo outras portas, inclusive pro meu marido, que aí do cargo que ele tinha, né, de funcionário público, ele foi trabalhar autônomo, porque ele ele é advogado há muitos anos, ele voltou a exercer a profissão dele. E tudo assim, pela fé. Porque para quem tem uma estabilidade financeira, quem tem uma estabilidade, receber um X por mês, viver pela fé é ser coisa de doido mesmo, né? E assim, crente tem que ser doido, porque Tem que dar salto. tem. E isso é fé. É você saber. Meu marido sempre fala, amor, a fé é a gente dá o primeiro passo, Deus colocar o chão. Ele sempre fala, amor, a gente só tá dando o primeiro passo, Deus vai colocar o chão. E Deus coloca o chão. Então, hoje ele tem o escritório dele, ele tem os clientes dele. Hoje eu exerço o meu papel, eu faço meu horário, trabalho de casa, às vezes eu trabalho do escritório, eu coordeno a minha agenda, mas sempre como prioridade minha família. Trabalhando dentro de casa. Isso. E Samela, e é muito interessante esse assunto que tu tá comentando, porque a gente hoje em dia, as mulheres, né, elas têm muito esse pensamento de, eu tô cuidando dos meus filhos, eu tô dentro de casa. No caso, hoje você é mentora, terapeuta, mas tem muitas mulheres que quando decidem sair do trabalho, elas ficam exclusivamente cuidando da casa e cuidando dos filhos. E por alguma forma, assim, elas se sentem como se elas não fossem valorizadas, né? Como se elas não fosse algo assim tão grandioso, porque hoje em dia, nos tempos que a gente vive, toda hora, você precisa trabalhar, você precisa fazer seu dinheiro, você precisa trabalhar. E a gente percebe que o nosso princípio cristão como mulher, a nossa família, o nosso marido, a nossa casa vem em primeiro lugar antes do trabalho, antes dos estudos. Eu estava até falando sobre isso aquele dia lá
que a gente fez uma reunião na casa da Vicky, que a gente precisa sim, a mulher precisa sim estudar, trabalhar, é muito bom. Mas antes disso, vem o nosso marido, vem os nossos filhos, vem a ordem da nossa casa. Então, a gente vê que é um princípio que tá mudando, né? Que nesses tempos hoje, quando a gente ouve, por exemplo, a mulher ela precisa ser submissa ao homem. São coisas bíblicas, né? O homem é o líder da casa. E quando a gente chega e fala sobre isso, muita mulher não entende e ela se sente desvalorizada, né? Aí a pessoa até olha e fala assim, você só cuida da sua casa, você só cuida dos seus filhos, você só fica em casa, você não faz nada. Então, o que você falaria para mulheres que se sentem dessa forma, desvalorizadas e nesse mundo de tanta produção que exige tanto da gente, faz o dinheiro? O feminismo, ele impõe na cabeça das mulheres que você só é algo maior se você está servindo fora da sua casa. Uhum. Você é empoderada quando você é submissa a um chefe, a um gestor, mas não ao seu marido. Para terceiros, porque quando você trabalha numa empresa, você tem que ser submissa ao seu gestor, mas você ser submissa na sua casa é motivo de cancelamento. Então, tudo começa na distorção do papel da mulher. Tudo começa na distorção da busca pelo dinheiro, da busca pela independência. E casamento não é isso. Primeiro que não existe o dinheiro dele, o meu dinheiro. O dinheiro é do casal. A função da mulher, ela é muito... É tido como algo assim... como a forma que você falou... É desvalorizado. Desvalorizado. Né? A função da mulher hoje é visto como desvalorizado porque ela não recebe monetariamente. Que é o que a sociedade quer impor, que se você recebe... Né, isso, que você recebe em dinheiro, você é valorizado. Mas criar uma alma hoje não tem valor. Criar um ser humano hoje não tem valor. Você prefere terceirizar a criação do seu filho. Você colocou um filho no mundo para terceirizar essa função. Então, tudo hoje é distorcido. Porque elas acham que o dinheiro vai fazer com que elas se sintam empoderadas. Sendo que a verdadeira mulher virtuosa tem como a prioridade a ordenança, né? É Deus, marido, filhos, né? Família. Depois, lá embaixo tá o trabalho, o da mulher. Então vem essa distorção infiltrada pelo feminismo, que ele não... mas eu não sou feminista, mas tem pensamentos feministas. Porque ele tá lá, ele não veio de agora. Tá enraizado, ele vem de gerações que foram passadas para as tataravós, para as bisavós, para as avós, para as mães. Então as mães falam o que para as filhas? Você não vai depender de homem, viu? Vai atrás do seu dinheiro. Não quero ver você dependendo de... Vai trabalhar desde nova, vai conquistar o seu para você... Tem que estudar. Tem que estudar. Não vai depender de homem. Então esse pensamento ele já é infiltrado na nossa cabeça. Que nós não dependemos, não precisamos depender de ninguém, conseguimos tudo sozinhas, não precisamos de homem para nada. E tá aí uma grande distorção bíblica. Por isso que eu sempre falo, não existe feminista cristã. Porque o feminismo, ele contradiz a Bíblia. E ele vem olhando de forma pejorativa quando fala sobre a submissão, sobre o papel da mulher no lar. Então, a dona de casa, olha a função que ela tem. Ela está coordenando um lar. Ela está... a mulher sabe, edifica a casa em qual sentido? Faz do marido um homem provedor, faz do marido um homem protetor, faz do marido um homem temente a Deus. Sama, mas ele já não é? Mas a mulher, ela fortalece isso. Como também a mulher rixosa destrói. Como? Com ciúmes descontrolado. Aquela mulher rixosa, briguenta, descontrolada, ciumenta. Também destrói. Então, a mulher tem o poder de potencializar aquilo que o homem já é. A mulher sabe, ela edifica a casa, por quê? Porque ela vai criar os filhos no caminho que eles devem andar. E a Bíblia fala, né? Criar os filhos no caminho que devem andar, para que quando crescer, não se desviar mais dele. Então, a gente não olha mais os filhos. Muitas olham os filhos como um peso, um fardo, mais um trabalho para fazer. Meu Deus, como que é cansativo cuidar de criança. Só que seus filhos são almas que Deus encarregou para você ensiná-los. Você está encarregada de ensinar sobre Deus, porque ele é uma alma, ele precisa ser salva. E é sua missão fazer com que ele siga os princípios bíblicos. E quem vai ensinar isso? O mundo? É o papel da mulher. A mulher deve ficar em casa, a mulher deve cuidar dos filhos. É o papel da mulher coordenar a casa. Se tiver condições para ter um ajudante, ótimo, não é que isso é errado. Agora, se também não tiver condições, cadê o Deus que provê? Né? Cadê a fé? Igual você tem meu caso agora. Tudo foi pela fé.
É uma matemática que não bate. Deus proveu. Porque Deus, o projeto de Deus é a família. A instituição criada por Deus é a família. Esse é o projeto dele. Aí vem o feminismo, né, pra distorcer a imagem e a obrigação da mulher na casa. Legal. Samela, quando você decidiu, né, parar o seu trabalho, né, secular fora e se dedicar à sua casa, como que foi para você começar, assim, essa ideia, né, de rede social, de Instagram, e hoje você cresceu tanto, né? Eu acredito que é só o começo, né? Amém. Amém, Você vai amém. deslanchar aí, seu conteúdo é extraordinário. Para quem não sabe, né, você fala sobre tudo, casamento, feminismo, né? Aborda todos os temas que estão sendo distorcidos, né? Tô falando pessoal que não sabe. Uhum. Mas eu queria saber, assim, qual que foi, assim, o pontapé inicial, tipo assim, eu preciso começar na internet, eu preciso pregar e falar isso. E profissionalizar, né? Profissionalizar. Eu sei que hoje você é terapeuta, mas você começou falando desses assuntos. E eu queria saber como que foi, assim, o start. Vou começar a falar, me posicionar sobre isso. Queria saber como começou. Indignação. Ai, eu não acredito. Indignação. Porque Antes, eu acompanho ela desde sempre, né? Sempre Aham. segui ela. Antes o Insta dela era normal. Ela postava as viagens dela, aí ela gravidinha, loira, ela era loira, tá? Ah. Aí depois ela teve uma loja, né? Você teve uma loja, não teve? Sim. Aham. Aí depois, aí agora que você começou nessa e ela só tá crescendo, né? E eu tô super assim, feliz por ela, Amém. mas eu gostaria de saber como que você começou nisso, né? E hoje você é terapeuta. Eu ia responder de uma forma bem diferente do que eu vou responder agora, mas eu lembrei de uma oração que eu fiz. Que era, acho que foi exatamente assim. Senhor, eu não quero ser uma inútil. Não quero apenas vir no mundo por vir, ser feliz, ter minha família, minha casa, minha filha. Eu quero ser útil no reino. Eu quero que o Senhor me use da forma que o Senhor quiser. Eu quero que o Senhor faça de mim uma mulher segundo os teus olhos. Eu quero ser referência para muitas mulheres que desacreditam do casamento, que desacreditam da maternidade. Eu sei que o Senhor, porque Deus sempre falou que tinha algo para mim, só que eu não sabia o que era. E eu falava, Senhor, me leve, me mostre o que eu devo melhorar. Só que na época que eu fiz essa oração, eu literalmente não era uma das melhores pessoas. Eu me intitulava como feminista, eu falava que eu defendia mulheres, né? E intitulava, só que eu não sabia ao fundo o que era esse movimento. Eu achava que realmente era a luta pela igualdade, que era mais nessa questão da mulheres, não fala mal de mulher, se juntarem para isso. E eu pedi para Deus para que ele, né, me mostrasse, me falasse. E aí eu lembro que teve uma reunião entre algumas amigas, era um culto domiciliar, onde só ia meninas, e todas elas eram amigas. E aí, nesse culto, uma delas começou a orar, falou, olha, o Espírito Santo tá me falando que tem alguma de vocês aqui que está infiltrando o feminismo no casamento. E na hora, eu soube que era pra mim, porque vendo, assim, as meninas, eu vi que nenhuma delas tinha um perfil, né, de confrontar a Bíblia, de falar do movimento. Eu era a única que tinha essa postura. Então, na hora, eu percebi que aquela palavra, ela foi diretamente pra mim. E aí eu falei, por que Deus tá falando mal do feminismo? É uma coisa tão boa, como assim o feminismo? Então eu não tinha o conhecimento. Eu era aquela que ia junto com a boiada, né? Seguia. E eu cheguei inconformada, assim, gente, mas como que fala mal, né? E eu, toda feminista. E naquela época eu não tinha nada de sabedoria. Eu era uma pessoa muito autoritária, assim, em qual sentido? Tinha que ser do meu jeito, tinha que ser, se não fosse do meu jeito, não tava bom, era difícil ali eu ceder. E meu marido, graças a Deus, é um homem muito temente a Deus, ele sabia como conciliar isso. Então o problema não era eles, era ele, né, no caso, era eu. A forma com que eu lidava, a forma com que eu expressava, era um pouco assim mais firme, né? Não sempre, mas eu tinha assim, até um pouquinho assim de ciúmes. Então aquela época era uma época bem imatura. Recém-casamento, tinha o quê? 1 ano de casado, se eu não me engano. Era recém-casada, não tinha maturidade nenhuma. Falava assim sobre meu casamento para outras pessoas, né? O que eu prego muito hoje, eu falo que eu aprendo muito na prática. Então tudo que eu ensino, muitas coisas foi o que eu aprendi na prática. E aí, o que me levou a me posicionar, que foi sua pergunta, foi essa indignação de ter descoberto que o feminismo não era aquilo que eu pensava. E que eu via que muitas pessoas próximas a mim se intitulavam feministas.
E aí, eu estudando a origem, Simone de Beauvoir, a Sanger, né, Margaret, a origem do anticoncepcional, como que tudo começou, o que elas fizeram da vida delas, qual que eram os projetos delas, né, as sufragistas, será que elas estavam mesmo buscando pelo voto? Por que né, porque na verdade foi um vandalismo. Então eu comecei a pesquisar e eu fiquei horrorizado com a postura delas e com a história delas. Eu falei, gente, como que eu estou seguindo uma mulher, que na verdade era Simone de Beauvoir, uma das mães do feminismo, como que eu estou seguindo um movimento criado por uma das líderes, né? A Simone de Beauvoir, por uma mulher pedófila, por uma mulher que levava as alunas pra dormir com o marido, por uma mulher que falava tanto contra a submissão, mas ela mesma era submissa ao marido, porque ela fazia as vontades dele, as vontades mais obscuras. Como que eu tava seguindo uma coisa tão nojenta? Por exemplo, a Margaret Sanger, ela... o que ela tinha como foco era exterminar a vida de negros. O foco principal era fazer com que as mulheres não gerassem mais, era causar realmente a infertilidade, porque ela queria exterminar, e ela queria controlar a natalidade. E eu estudando a fundo, não era algo que eu acreditava, que batia com meus princípios. Não condiz, então, né, com a sua como assim o feminismo não é algo bom que eu achava que Muita gente não sabe, né, Samela? Como assim o feminismo não é aquilo? Como assim o feminismo ele tem essa origem? Como assim? E aí eu comecei a ver a postura de muitas feministas, como que geralmente são mulheres assim, rebeldes, têm problemas com os pais, têm problemas com algum trauma de alguma religião, foram feridas de alguma forma. E eu comecei a ver, assim, como se fosse corriqueiro, né? Na maioria delas. E eu falei, gente, mas eu não pertenço a isso. Como que... E não se trata... E eu falava muito contra a submissão. Não tem essa... Não. E eu fui entendendo a verdadeira submissão. Que elas falam de forma pejorativa. A submissão não é algo pejorativo. Submissão é um andamento princípio bíblico. Submissão é a mulher ser a copiloto do homem, né? Não pode ter 2 líderes na casa. E aí eu comecei a entender, eu falei, não, eu preciso falar sobre isso. Eu preciso começar a falar sobre isso. Como assim? Aí eu comecei a postar, não existe feminista cristã. Foi o primeiro post que eu fiz. E foi quando eu estudei e eu juntei, né, o que eu estava estudando com o feminismo, a Bíblia, e bati os dois com confronto. E foi a primeira coisa que eu fiz. E ali eu não ganhei seguidores, eu perdi. Ali eu perdi. Por quê? Porque comecei a ser muito confrontada. Foi a época que as pessoas que estavam ali começaram a mandar muita mensagem. Fui chamada de lunática, louca, tudo quanto é nome, por conta desse posicionamento. E aí eu falei, não. E aí, por conta das mensagens ruins, eu sentia mais necessidade de falar o porquê. Não bastava falar que não existe feminista cristã. Eu tinha que explicar. Aí o outro post foi sobre Simone de Beauvoir. Então, assim, quanto mais perseguição eu recebia, mais necessidade de me posicionar a conscientização, né? Isso. Então, foi ali que começou. E automaticamente foi levando pro casamento. Eu vejo que no caso era o meu caso, né? O feminismo infiltrado ali. Então, aí eu me especializei em atender como terapeuta, fiz curso, tudo estudo. Nada assim, eu vou simplesmente falar. Comecei a ler livros, comecei a estudar, fiz curso de especialização. Sobre hoje você é terapeuta, né? Sobre isso, né? Como que foi também o pontapé inicial para você se tornar terapeuta? Que eu vi que foi tudo assim, né? Um suspense no Instagram, essa viagem a Goiânia, né? A gente não ficou sabendo depois do curso, né, feito. Mas como que foi para você começar também a atender como terapeuta? Como que deu? E eu sei que você sempre quis ajudar as pessoas. Mas como que foi assim? Que surgiu essa ideia do curso aí? E como é que funciona, né? Como é que é? Assim? Como que é? Como é que é? Marca quanto tempo? O CRP... Você é psicóloga? Eu sou estudante. É que psicologia. O CRP, ele impede a gente de falar de algumas coisas. Você pode confirmar isso. Por exemplo, crenças, fé. Sim. Se você tá atendendo alguma pessoa, você não pode falar de Deus. Porque cada pessoa tem sua crença, cada pessoa tem sua fé. Só que no que eu já fazia, eu já envolvia Deus. Tudo que eu falava Deus. Minhas crenças, meus princípios. E eu não queria perder minha liberdade de expressar minha fé. Eu não queria nem correr o risco de perder essa liberdade de expressar minha fé. Eu nunca passou pela minha cabeça atender pessoas. Nunca. Tanto que uma amiga minha, psicóloga, que me falou, Samela, eu estava pensando, inclusive, em fazer a psicologia. Falou, não faça, você vai perder. Ela falou, eu perdi 5 anos da minha vida
E eu vou atender como terapeuta, eu não vou atender como psicóloga. Porque ela é cristã, tem o mesmo posicionamento que eu, e ela também já tinha se formado e já estava sendo perseguida por falar. E ela é católica. Então ela falava, assim, muito sobre posicionamento, né, as crenças dela, e ela já começou ali a ver algumas perseguições. Ela falou, olha, tem algumas opções de mentores, né, o Ítalo Marcilli, o Dr. Jorge, e várias pessoas, estuda certinho sobre que você atende como terapeuta. Você se especializa em alguma coisa, né? Faz o curso, estuda, né? Tem pessoas que falam que não estuda, estuda e muito, lê e muito. São muitas aulas, muito, assim, tanto que as pessoas acharam que não sabia o que eu estava fazendo, só que eu já tinha falado que estava estudando há muito tempo, só que não sabiam o quê. Então já vem nessa especialização, e aí na especialização, né, que a gente aprende, né, o atendimento, como funciona, para arquivar, tudo certinho. E aí ela falou, ó, estuda sobre para você, pelo menos, atender como terapeuta. Pra você não deixar de falar sobre o que você acredita. E eu vejo que o meu público e quem me segue está ali pelos meus princípios, pelas minhas crenças, pelo que eu falo. Então não faria sentido algum, quando eu for atender uma pessoa e não poder orar por ela, não poder falar de Deus pra ela, era ouvir e deixar a pessoa tomar a própria decisão. Eu queria poder ter uma conversa, um contato melhor e envolver Deus, porque Deus é o centro da minha vida. Como que ele não ia ser o centro da minha profissão? Como que eu não ia poder levar ele pra falar com outra pessoa? Como que eu ia ser impedida de falar dele? Então foi esse o motivo de eu ter decidido atender como terapeuta. Aí, legal, eu queria ser essa concorrente. E como é que funciona? Como é que você começou a atender faz quanto tempo? Comecei a atender agora no início do ano, acho que em janeiro para fevereiro, isso. E aí, como é que é? Conta um pouquinho da tua agenda, como é que funciona, dura quanto tempo, é flexível? Eu estava me especializando para não atender, eu estava me especializando porque as pessoas hoje em dia, elas querem algum diploma para você ter credibilidade no que você fala. Você pode estudar horrores, mas se você não tiver uma faculdade, você está descredibilizada, você não tem voz, né? Você não tem poder de fala. E aí eu falei, não, vou me especializar não para atender individualmente. Vou me especializar para ajudar outras mulheres, para ter mais conhecimento. Não era meus planos nenhum atender. Tanto que eu fui ouvir, eu tenho o costume de lavar louça ouvindo alguma pregação. E eu fui ouvir a Camila Barros. Maravilhosa. Inclusive, gente, esse podcast vai ao ar dia 12 de julho, dia 30 de julho. Cadê a câmera? Não sei. Ah, tá ali. Dia 30 de julho, na Lagoinha, Camila Barros, tá? Ah, é? Ela vai estar aqui? Não, 30 não, 28 de julho. Ela vai estar aqui? Vai na Lagoinha. Olha, será que a gente consegue trazer ela, amiga? Tem que tentar. Eu tenho DM aberta com ela no Instagram. Eu tenho DM aberta com ela no Instagram. Então pronto. É através de você. Através das visualizações. Vamos orando, gente. Vamos orando. Vai que a Camila Barros vem aqui abençoar a nossa vida, né? Justamente a DM aberta por conta disso. Porque eu tava ouvindo a pregação dela e eu gosto dela, do Luciano Subirá, vários outros pregadores. E aí ela falava bem assim: Deus não te abriu essa porta pra você não exercer. Era desse jeito, ela fala brava. Ela né? é maravilhosa. Deus não abriu essa porta, Deus não colocou na sua mão pra você não fazer. Dá o primeiro passo, que se ele te colocou, é pra você exercer. E eu falei, gente... Meu Deus. Falei, não acredito. E ela apontando pra câmera, e é pra você. Falei, meu Deus, mas... será? Deus não te deu capacidade pra você guardar. Deus não te deu capacidade pra você não exercer. Vai e faça. Vai dar o primeiro passo. Eu nunca fui de mandar mensagem pra ninguém no Instagram. Nunca. O dela, meu dedo coçava. E eu mandei uma mensagem pra ela. Falei, Pai do Senhor, pastora Camila Barros, eu acabei de escutar uma pregação sua, eu tô até tremendo aqui, o tanto que você foi usada por Deus pra falar comigo. Aí eu falei, eu me sinto, até postei no Instagram, não sei se vocês chegaram a ver. E aí eu falei bem assim, porque eu me sinto uma formiguinha no reino de Deus. Eu vi. Hoje eu sou pequena, Lembrei. eu me sinto uma formiguinha, e mandei isso, que eu nem estava na expectativa dela responder, nem nada. Tanta mensagem, né? Isso. E aí ela me respondeu. Meu Deus.
assim, confirmando, né? Não vai, faça. E ela citou o versículo bíblico. E eu lembrei do versículo, vai ter com a preguiça, vai ter com a formiga, o preguiçoso. Ela falou, o reino de Deus é trabalhado por formiguinhas, ele precisa desse trabalho para a mensagem dele ser levada, ele precisa desse trabalho de formiguinha para alcançar outras almas, para alcançar lugares que outras pessoas não irão. Então, não olhe para você se sentindo pequena, mas necessária no reino de Deus. Aí ela falou assim, Deus te mandou fazer, falei, pronto. Eu recebi essa mensagem, ela me respondeu, eu só peguei o celular e gravei. Gente, sem preparo nenhum. Vou abrir minha agenda, eu não tinha pegado chip nem nada ainda. Falei, vou abrir minha agenda e amanhã eu vou colocar aqui o link pra vocês. E aí eu fui conversar com uma prima minha, se ela me ajudava a atender com minha assistente, pra conseguir marcar o horário. E aí eu falei, gente, ó, vou abrir minha agenda. E aí amanhã disponibilizo o link. Essa agenda de fevereiro. Vou abrir minha agenda pra fevereiro. Que era pra sentir. E aí abri minha agenda e 48 pessoas. Nossa, olha só, que benção. 48 pessoas mandaram mensagem. E aí, antes de disponibilizar o link, a gente, né, conversou certinho sobre a questão da consulta, como funcionaria, né? Então, tem a opção de uma consulta, tem a opção de aconselhamento, porque a pessoa, às vezes, quer só um aconselhamento de um assunto, né, pessoal, que é um período, um tempo a mais de conversa. E coloquei ali 3 opções. E aí, quando eu vi aquela quantidade, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Por onde que eu começo? Deus falou, só vai. Só vai. Então, assim, e aí eu comecei atendendo, comecei a marcar uma agenda, várias têm encontros semanais, né, uma vez por semana. Já tem algumas que nem precisam mais fazer, porque Deus já transformou a vida delas de uma forma sobrenatural. Meu Deus. Tem um caso que eu acho muito assim, Deus mesmo, né? Eles moravam junto, era um casal, moravam junto, mas não tinha perspectiva de casamento. É aquela vida que vai levando com a barriga. E a gente conversou muito sério. Eu falei, coloca a sua vida em ordem. Acho que foi 2 meses, eles casaram, tá tudo certinho. O rapaz conseguiu um emprego novo. Está ganhando super bem. A mulher, assim, a vida deles, assim. Por isso que eu falo, eu sou só um jumentinho. É Deus. Eu sou só um jumentinho. Eu acho legal que, assim, a Samela, em tudo na vida dela, sabe, Lana? Ela coloca Deus, né? Que é o princípio de tudo e é muito importante, né? E eu acompanho ela, como eu já disse, desde a infância. E se você não sabe, o pai dela é pastor. E aí, eu ia perguntar, sempre foi crente? Nasceu. Ele era amigo, ele não tá pastoreando mais. Não, mas... Tá. Mas ele tem um cargo, né? Mas você sempre foi da igreja ou teve um tempo... Não, tive um tempo que eu fiquei Não, afastada. ela nasceu no lar cristão. E aí, o pai dela é pastor e eu dormia muito na casa dela, eu era muito amiga da Stephanie, irmã dela. E fui na igreja que o pai dela era pastor, né? E ela pregava. Eu já vi ela pregar. Eu cantava, amiga. Não, você dava palavra. Não é pregação, de ministração, mas ela dava palavra. O pai dela chamava ela repentino. Ela nem estava preparada. Pra ver se tá lendo a Bíblia. Mas eu já vi você, inclusive, dando palavra, né? Tipo, lia um versículo lá e falava através daquilo. E eu já vi a autoridade de Deus na vida dela. Porque eu não tenho, né, assim, essa autoridade, aquilo, né? Falar você firme. tem em nome de Jesus. Não, mas assim, não é algo nem que eu queira, não é personalidade. Ai, meu Deus. Sou mais branda. Eu nem quero. Eu sou mais branda, é que eu tô falando de personalidade, mas a Samela, desde pequena, ela já tinha aquela autoridade. Então, quando eu fui na igreja, eu vi lá você dando uma palavra, eu já vi que Deus te usava, e agora usando na internet, né? Nossa. Que é bem legal. Tantas mulheres é uma que honra, precisam, né? Sim. Samela, a gente tá falando tocamos no assunto de casamento. Hoje, inclusive, eu tava conversando com uma pessoa que falou que queimou a língua depois que casou, porque antes ela falava, eu nunca vou fazer comida pro meu marido, nunca vou fazer aquelas coisas assim, sabe? E a gente sabe que tem isso hoje muito na mente, aquela coisa de, a mulher... Se casou, acabou a vida. Ou quando casa, você não tem que ser besta para homem, não. Você não tem que ser carinhosa, você não tem que abaixar a cabeça para homem. Mas eu tava até conversando com essa pessoa hoje e eu até falei, quão bom é
a gente manter essa leveza, essa paz, esse amor, esse carinho dentro de casa, né? Da gente, às vezes, fazer, por exemplo, o marido vai trabalhar de manhã, acordar um pouquinho mais cedo, fazer um café da manhã, sabe? Dar um abraço, fazer aqueles pequenos gestos de carinho que são necessários para manter um bom casamento, porque a gente sabe que tem homem que é muito difícil, que é muito fechadão, que é muito rude, e aí às vezes mesmo a mulher fazendo esse gesto de carinho, às vezes, né, fazendo uma comidinha gostosa, falando que ama, fazendo aquele carinho mesmo, aquele amor. Mesmo assim, tem homem que continua sendo muito difícil, acaba não sendo recíproco e ela acaba desistindo. O que você falaria para as mulheres que estão passando por uma situação assim? Que estão passando por situações de que elas se esforçam para mudar o lar, para ajudar dentro de casa no quesito de relacionamento. Às vezes ela falava, gritava, mantinha aquela briga, e hoje ela é uma pessoa que tem mudado, que tem mostrado gestos de carinho, mas isso não está sendo recíproco. O homem continua ali. Não está tendo resultado, né? Não está tendo resultado. O que você falaria para essas mulheres? Oração. Quarto de oração. Quarto de guerra, gente, o filme maravilhoso, na Netflix. Quando você busca servir, buscando algo em troca, uma troca, é interesse, é barganha. Quando você serve, eu vou dar o meu melhor para ele, porque assim ele vai dar o melhor para mim. Quando você serve buscando algo em troca, é barganha. Não é o verdadeiro servir. Você está buscando o interesse ali por trás. O servir, ele é genuíno de coração. E aí, cita o caso que você falou. A mulher, ela é rixosa, né? Rixosa, reclamona, briguenta. O casamento inteiro. Aí, do nada, ela decide se tornar uma mulher sábia, uma mulher que edifica a casa, uma mulher melhor. Carinhosa, atenciosa. E ela acha que o marido vai acompanhar o ritmo dela. Só que se eu falar que, às vezes, o tempo para ordenar o casamento e melhorá-lo pode ser o tempo que ela negligenciou isso. E o tempo que ela ficou lá sendo rixosa? E o tempo que ela ficou lá sendo reclamona? Ou ela acha que o marido dela vai melhorar a partir do momento que ela decidir melhorar também? Como existem muitas mulheres que param de buscar a Deus, esfria no lar, o marido para de buscar a Deus, e quando ela decide buscar a Deus, ela quer obrigar o marido a buscar a Deus também. Sendo que isso tem que partir dela. Ela tem que servir pela obrigação dela no lar. E não aquela obrigação imposta. Mas com o amor genuíno, o amor que transforma. E não eu vou ser carinhosa porque eu quero receber carinho dele essa noite. Eu vou falar mansinho porque eu quero que ele fale mansinho comigo. Ela não mudou de um dia. E se aconteceu, também não vai ser o período para consertar o casamento dela. Talvez leve o tempo que ela negligenciou. Isso é interesse, é barganha. Agora, a mulher tá melhorando, está buscando. Entrega nas mãos de Deus. Ó, Senhor, estou buscando melhorar. Olha aqui, ó, tô melhorando. Meu eu quer gritar. Meu antigo eu, minha carne, quer discutir. Minha carne, ela quer falar mais alto. Mas me dê sabedoria. Transforme meu marido. E que isso talvez leve um dia, talvez leve um mês, talvez um ano. Não importa. Só que ela não pode sair da posição dela porque ela não tá vendo o fruto que ela esperava. Às vezes Deus está trabalhando no coração dela para ter a maturidade que ela ainda não tem para receber. Deus está trabalhando nela porque às vezes tá camuflado ali uma mulher que às vezes não tá forjada, às vezes não se tornou a sábia. Às vezes ela está fazendo aquilo ali para buscar algo em troca. E Deus conhece o nosso coração. Ele sabe quando a gente se transformou genuinamente, ou ele sabe quando a mulher se torna isso porque o casamento está fracassado, o casamento estava para acabar e ela se tornou isso como um jogo para transformar. Mas a verdadeira transformação, ela vem de dentro. É o servir, não é aquele servir imposto, não. Quando eu falo, gente, sirva com amor, é dar o seu melhor, o melhor que você pode ir hoje. Não é o dar o seu melhor esperando o melhor do seu marido, é dar o seu melhor porque ele precisa do seu melhor. É dar o seu melhor. Quando você for arrumar a sua casa, dê o seu melhor. Não reclamando que a casa tá bagunçada, tá tudo revirado, você só faz isso. Né? Tem muitas mulheres reclamonas. Dê o seu melhor. Vai cuidar dos filhos? Dê o seu melhor. Seu marido pediu uma comidinha diferente? Dê o seu melhor. Dê o seu melhor, mas Deus me deu esse homem, esse marido. E se for a cruz que ela tem que carregar, que seja. Que ela leve. A cruz. Seja, que ela leve. Porque a escolha está no namoro. Alguém obrigou ela a casar com esse marido? Ela casou foi feito pra terminar.
Ou em namoro, ou em casamento, ou terminar no fim, né? Então assim, a pessoa ela tem o poder da escolha, ninguém obriga ninguém a casar. Ela tá ali, ela teve o namoro pra conhecer os princípios, os valores, namoro dá sinais. Se o marido já é uma pessoa mais firme, mais rixosa, eu tenho certeza que ele mostrou no namoro. Se ele é ciumento, controlador, ele mostrou no namoro também. Já passei por isso. Ele mostrou no namoro, então não adianta casar achando que vai ser diferente, porque que piora, né? O casamento, ele deixa mais intenso aquilo que já era, né? Eu quero pegar isso aqui, porque assim, as mulheres, Samela, elas têm uma dependência emocional muito grande do homem. Porque assim, o namoro é uma merda. Por exemplo, eu já tive um relacionamento que era uma merda. O cara era controlador, ciumento, abusivo, tudo. Só que eu tinha aquela dependência emocional dele. Então, assim, o casamento, o namoro era uma merda e, sei lá, se ele não terminasse, a gente tinha casado. Só que eu ia sofrer muito e hoje eu poderia estar divorciada. Mas, assim, as pessoas... E por que que eu aguentava tudo aquilo naquele relacionamento? Dependência emocional. Eu era assim, eu achava que eu não ia viver sem ele, sabe, aquela dependência daquela pessoa. E aí, graças a Deus, já terminou há anos, né? Mas hoje eu percebo quanto eu era dependente daquilo. E as mulheres, elas têm isso. Por isso que não termina. Aí casa com abusivo, casa com um cara mentiroso, agressor e diversas outras coisas. Mau caráter, tudo. Mas é por causa disso, dependência emocional. Se as mulheres soubessem, né, a controlar a dependência e percebessem os sinais e terminasse, não ia ter tanto casamento igual hoje, fracassado. Tá tudo distorcido, Tá tudo muito distorcido. Tudo distorcido. É igual uma amiga minha, né? Ela falou assim, eu viajei, e, cara, ela foi pra fora do Brasil, né? Ela tem uma condição financeira boa. E ela falou assim pra mim, eu falei, aí, como que foi? Porque pra mim seria um sonho. Ela falou assim, foi legal, amiga, mas o meu namorado não tava lá, ele é o meu mundo, né? Sem ele não tem graça nenhuma. Eu fiquei, cara, os pais da guria rala, proporcionam o melhor pra ela falar que foi legal porque o namorado não tava. E detalhe, é um abusador. Extremamente. Eu fico olhando pra ela e falo, meu Deus, o que ela tá perdendo tempo com ele? Falta de sabedoria. A dependência, né? A dependência emocional. Uma coisa que você falou assim, um cara controlador, manipulador, existem muitas mulheres que são até piores que homens. Então, vamos lá, tem os dois casos. Não, no caso, eu tô falando do meu, né? Sim. Mas, claro, tem. Sim, tem Só tanto... que depois a gente tem que entrar nesse contato de mulheres. Mas detalhe uma coisa, Mulheres quando difíceis. você tá num relacionamento abusivo, que eu passei por isso, você se torna igual a pessoa, tá? Eu não era assim, mas eu me tornei uma menina super ciumenta. É que você quer carregar, você despeja no outro aquilo que você sofreu. Você começa a ficar igual a ele, porque você tá vivendo aquilo, e ele é assim com você fica igual a ele. Mas é óbvio que existem mulheres piores também que homem, né? A maioria são as mulheres, eu acho, com aquele abuso, né? Aquele ciúme, né? Doentio. É o instinto do homem já ser mais dominador, controle, né? Mas também tem muita mulher que é complicado. O instinto da mulher é ser manipuladora. O do homem é ser controlador e a mulher é muito manipuladora. Ela faz uma carinha, ela faz um chorinho, ela faz um charme. E ela sai como consegue tudo certa. se ela quiser. Ela consegue tudo, sai como certa, porque ela é manipuladora. Tem muitos homens que não valem nada, nem um pique ruído. Mas tem muitas mulheres manipuladoras, interesseiras, narcisistas, né? narcisistas, demais. Então não vem colocar na balança, não, que tem mulher terrível, até pior que homem. Verdade. Então, não tem essa guerra de sexos, não. Tipo, o homem é isso, é aquilo, feminicídio. Homens também morrem, mulheres também matam, mulheres traem, mulheres são mentirosas. Para de culpar somente um gênero, né? Mulheres também são culpadas. Mas sobre o que você falou, sobre dependência emocional, sabe qual que a mulher tem, né? Sobre o homem. Qual é a mulher que o homem o que for? Sabe o que é isso? É carência. Carência de algo que faltou na vida dela, que só vai ser suprida com Deus. Se a pessoa não ter Deus, a primeira que aparecer na vida dela, ela vai ceder. Exatamente. A primeira pessoa que aparecer na vida de uma pessoa dependente emocional, inclusive vai achar que não vai encontrar mais ninguém na vida. O cara é um abusador, é um controlador, um ciumento. Só que a dependência é tão grande que ela quer permanecer na relação por medo de não achar ninguém. Nem que for melhor. O medo é tão grande porque é síndrome do abandono, porque não se sente filha, não se sente amada, não se sente protegida. Falta de oração, contato com Deus, porque quem é filha de Deus,
todos nós somos, mas quem tem contato com Deus, intimidade com Deus, não se entrega pra qualquer coisa, pra qualquer sentimento, pra carência, porque sabe o quanto que ela é amada, o quanto que ela é escolhida. Olha o que a Bíblia fala de nós. Quando nós estamos nessa dependência, eu falo as mulheres, na dependência de depender de um homem grosso, escroto que for, é pelo um buraco que só Cristo vai preencher. Relacionamento nenhum vai preencher. E ela se submete a esse tipo de relacionamento por medo de encontrar ninguém, mas ela não busca direto da fonte. Que a fonte é o quê? Cristo. Cristo é a fonte para tampar esse vazio, esse buraco. É Cristo. Não é balada, não é amigas, não é bebida, não é relacionamento, nada disso. Tem gente que desconta a carência em outras coisas. Agora, o relacionamento, quando a pessoa tá ali naquele ciclo do relacionamento, ela não sai por quê? Você não vai ver uma mulher cristã, não falo cristã de boca a boca, não. Sim. Cristã de ir na igreja, não. Uma mulher temente a Deus num relacionamento desse. Você não vê. Porque a pessoa que tem intimidade com Deus, primeiro que Deus nem permite. Né? Mas permitiu a outra, mas não me permitiu. Não, porque Deus avisa. E o bom filho é o filho obediente. Deus alerta, Deus mostra, Deus avisa. Mas o bom filho é aquele que obedece. Além dos sinais, ele segue aquilo que Cristo mandou. E esse é dessa forma que nós provamos que amamos a Deus. É obedecendo, não é fazendo, não é sendo, é obedecendo. Eu falo que a melhor coisa é quando você está de fato com Cristo, né? Porque foi um namoro dos 14 aos 18 e eu era muito matura, criança, 14 anos. Então, realmente, era uma dependência emocional ali, maturidade muito nova, né? Mas foi preciso, porque eu aprendi, assim, foi uma escola para mim. E Deus, depois disso, claro, né? Me apeguei a Cristo, tudo. E Deus sempre falou, né? Eu até brinco com a Lana, porque a Lana fala, o seu, amor, o seu. Tem um específico. Porque... eu escolhi esperar, né? E assim, eu quero só explicar, né? Porque como você falou aí, né? Explica um pouquinho sobre o que é o esperar, amiga. Não, esperar. O que te fez decidir? Esperar em Cristo, né? Porque Deus sempre vinha falando comigo, né? Graças a Deus, a Lana, ela tem conflito com isso, porque Deus nunca fala com ela. Comigo ele sempre me responde. Eu pensei no outro dia, em algum culto, ele fala usando pessoas. Nem o profeta. Não. Meu marido é assim, meu Deus do céu. Ele pensa, ele fala, Senhor, fala comigo. Vem a mulher marchando em direção dele. Aí eu entrei em propósito e falei, Senhor, fala comigo. Aí veio o profeta e falou com meu marido do meu lado. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. Falando fica bravo. Mas assim, Deus sempre fala comigo, né? E aí Deus começou a falar comigo, referente, né, sobre o casamento. E eu falei, mas Deus, assim, nem tenho te buscado sobre isso, né? Tipo, nem tenho orado sobre isso, porque eu vou muito pro profissional, né? A Lana sabe. Mas amém. E eu comecei a receber aquilo e comecei a orar. E aí Deus sempre falava assim, o seu vai ser o melhor, o seu vai ser, sabe? Deus sempre, tipo assim, o seu marido vai ser um homem muito sucedido, você já descreveu ele pra mim. E Deus sempre confirmando, eu pensava... Tem características que eu gosto em homem que eu penso, Deus confirma usando outras pessoas para falar, né? E aí, claro, eu escolhi esperar. Hoje, minha mãe e minha avó esses dias conversando, minha avó falou, Ângela, você não se preocupa com a Mariana, porque a Mariana ela tem uma sabedoria muito grande em relação a relacionamento, porque assim, foi preciso eu passar aquilo, claro, vivi outros relacionamentos, né? Claro, não publicado, né? Não, só um namoro mesmo, mas assim, vários outros eu tive. Mas aí eu decidi, né, esperar em Deus e Deus só vem falando, né? E aí, assim, as coisas vão coincidindo, né? Umas coisas se encaixando. E a Lana fala sempre, amiga, calma, o seu vai ser o melhor, que Deus está preparando. E é isso, é o que eu falo, Descansar em Deus, né? Descansar em Deus e quando você definitivamente vive Cristo, né? Quando você deixa as coisas mudando, porque eu também já vi o mundo, né? Você sabe, já fiz muitas coisas. E você começa a esperar em Deus, ele vai falando, né? E assim, eu sou em paz e a minha dependência emocional pode ser também porque não estava na igreja, não estava ali temendo ao Senhor, como você falou. E é isso. Falando sobre esse negócio de dependência emocional, Samela, vamos falar sobre traição. Deixa eu só falar o dela rapidinho. Só ela concluir. Tá, pode concluir. Você
Você tá buscando um homem de Deus, um homem temente a Deus. Só que você só vai encontrar um homem de Deus quando você for uma mulher de Deus. Você virou essa chave em dezembro do ano passado na minha vida, né? Ah, foi? Linda! Não, ela tá... Não, primeiro foi a Giovana, minha prima, e depois você. Você já conversou comigo madrugada, em dezembro do ano passado. Foi o start, porque você falou comigo sobre isso. A gente no WhatsApp, eu acho que era umas 2 da manhã, não lembro, mas você falou Olha só, eu também bem não dura lembrava. ainda comigo. Falou Foi? brava, me confrontou. Eu falei, cara, quer saber? Cansei, vou virar essa Vou mulher virar de essa Deus. mulher de Deus. Sabe por quê? O que acontece? Não é que você tá nesse tempo de esperar, num tempo de solidão. Ai, meu Deus, tô esperando em Deus, não vem nada. Não, é o tempo da forja. É o tempo de você ser reconstruída. É o tempo da maturidade. É o tempo de Deus trabalhar em você, te amadurecer pra receber. Porque às vezes, se você recebe numa hora errada, você não vai ter maturidade e entendimento pra manter aquilo que Deus vai te dar. Então, primeiro Deus vai te capacitar e no momento certo você vai receber. Mas não é naquela, eu escolhi esperar, ai meu Deus, meu marido não chega. Não, Eu escolhi esperar e nesse tempo Deus está me moldando, Deus está me transformando, Deus está me amadurecendo pra quando eu receber o melhor de Deus, eu poder manter aquilo que Deus tem pra mim. E pra você... E falar nisso, rapidão. Ai, pra você... Rafa, foi assim, né? Você tava no mundo, você foi pra igreja e você esperou no Senhor e ele preparou Não, o só que Rafa, foi o contrário, porque eu não queria nada. Mas você tinha voltado pra igreja, né? Sim, eu me afastei dos caminhos do Senhor. Quando eu fui pra Rondonópolis, eu decidi mudar de vida, voltar, né, a servir a Cristo. Mas eu fui decidida a terminar minha faculdade. Eu não queria me relacionar com ninguém, nem esperar em Deus, nem não esperar. Eu realmente não queria de jeito envolver nenhum com ninguém. com ninguém. Então não tava nem esperando, nem não esperando. Eu estava parada. E Deus mandou, no seu caso, você falou uma coisa... de traição. É porque... Não, Deus fala com todo mundo, menos comigo. tá. Escuta, É sobre esse assunto, é sobre esse assunto. Mas qual que é a forma que você busca que Deus fale com você? Através de uma profecia? Através de um louvor? Através da Bíblia? Porque quando nós estamos eu falo assim, é um nível elevado, assim, de maturidade espiritual, eu falo. Não que a gente é melhor que outras pessoas, né? Não que somos melhores que ninguém. Mas chega numa maturidade espiritual que você não escuta Deus porque você... Não é que ele não fala, é que você não escuta. Porque chegou um período da minha vida que eu confrontava com as mesmas coisas. Nossa, Deus, o senhor tá falando com todo mundo, menos comigo. Mas usa uma irmã. Porque antigamente ele falava muito, usava profetas e falava através de hinos, louvores, pregações. Só que chegou uma época que Deus falou, eu não vou usar mais ninguém, eu vou falar diretamente com você. É direto com você. Não vai terceirizar essa via. Porque o seu dom, ele está em outro... Ele é diferente. Então, para uma intimidade diferente, um chamado diferente... um assunto diferente e ali o contato diferente também. Então, se Deus quer um contato diferente com você, é diretamente com você. Samara, mas como? Você tem que agora aprender a discernir o que é seu ou do Espírito. Porque muitas das vezes você foi alertada de muitas coisas e você achou que era do seu eu, mas era o Espírito Santo falando através de você. Quantas vezes você não conversou com seu marido sobre alguma coisa que você achou que era a sua sabedoria, mas ela provinha de Deus? Então, não é que Deus não fala com você. Deus fala, só que você não sabe que é Ele. É essa a diferença. O contato já tá direto. Então, eu sei que Você é mais especial. Não, eu sei que é. O contato é direto. É porque às vezes a gente quer uma confirmação. Fala por fora. Mas eu falo assim, brincando, mas eu sei a voz de Deus. Eu sei como é que ele fala comigo. E eu sei que por diversos momentos na minha vida, por diversas vezes, eu ouvi a voz dele, mas é porque às vezes eu vejo, por exemplo, meu marido, ele recebe tanta profecia. O marido dela, o esposo dela é igual eu. Não, eu acabei de chegar no local, vem alguém lá falar. O meu marido, ele recebe tanto. Eu falo, Senhor, manda uma confirmação de uma resposta. Manda, Jesus, manda. Pela voz de alguém. A voz de alguém, só pra confirmar, só pra eu ter certeza. É mais nesse quesito, sabe? Mas Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe a forma dele trabalhar. E foi, inclusive, numa pregação da Camila Barros que ela falou, né? Ela falou que, às vezes, Deus não te fala diretamente porque você não tá pronta. Porque você quer saber demais o caminho final e, na verdade, você só precisa saber o primeiro passo. Exatamente. Então, é algo que está sendo trabalhado em Deus. Até apesar de ser sua fé, que entra aquele primeiro assunto, né, da fé da mulher. Você vê que o homem, por que fala mais? Porque talvez aquele é o momento que ele precise. Mas a mulher, ela traz a fé
a fé pra família. Então, às vezes, Deus tá deixando exercitar isso. Mas não é que às vezes, eu entendo que às vezes a gente busca muito externo. Use alguém. Mas Deus confirma no teu Só coração. pra confirmar, né? Aquela coisa bem profunda. Confirma, Senhor. Mas é que chega, pra algumas pessoas, Deus fala assim, diretamente. Desse jeito. E Deus trabalha no silêncio também. É. Deus trabalha no silêncio também. E só pra gente também finalizar, vamos... Antes de finalizar, eu gostaria de falar sobre, né, o ceder, né? Casamento é ceder, né? E eu gostaria que ela falasse um pouco sobre isso. Tá. Eu ia perguntar pra ti sobre o quesito de traição, que às vezes tem muita mulher aqui que tá ouvindo, a gente tá falando sobre dependência emocional, sobre casamento, sobre feminilidade. Eu falei pra ti também que tem aquelas mulheres que às vezes ficam tristes, que às vezes ficam mal. A gente entende situações assim, que às vezes, infelizmente, casou errado, acabou se convertendo pós-casamento, ou escolheu errado de alguma forma, se apaixonou, teve uma dependência e acabou casando com essa pessoa. Então, a gente sabe que tem muitas mulheres que vivem essa situação e que, de alguma forma, se sentem presas, escravizadas. E essa situação da traição, muitas vezes acontece dentro do casamento, o homem traindo a mulher, mas pelo fato dela lutar pelo casamento, ela sempre tá ali. Até que ponto a traição chega a ser aceitável? Porque a gente sabe que, biblicamente, existe uma exceção para o casamento em relação à traição. Até que ponto você acha que a mulher deve lutar pelo marido no quesito traição? Porque eu falo assim, eu assisti o Congresso do Diante do Trono, que é da Lagoinha, e eles contaram um caso lá de um testemunho de uma mulher, que ela era próxima lá da equipe, que ela passou 10 anos casado com um homem que batia nela, um homem que traía ela, mas ela não sabia que ele traía ela. Mas era um homem que batia nela, tanto que ela da igreja, ele da igreja, os dois da igreja, tudinho, casou bonitinho, se guardou, tá. E ela, no dia da lua de mel, eles estavam dentro do carro, a caminho, ou saindo de alguma coisa assim, já estavam casados, ele olhou pra ela e falou assim, você já viu um pesadelo? Aí ela ficou olhando assim pra ele falou assim, é assim que eu vou tornar a tua vida. Era um sociopata, né? É forte. Mas a gente tá falando de uma pessoa que foi casada. Que casou. Mas ele falou isso na lua de mel, antes de consumir o casamento? Na lua de mel já tinha, eu acho que provavelmente já tinha consumido. Essa parte aí eu não sei. Esses detalhes índios eu não sei. Só sei que era uma pessoa que era próxima ali da equipe e ela passou 10 anos dentro desse casamento. E ela tomava anticoncepcional escondido pra ela não engravidar dele. Porque ela não queria ter um filho dele. E ela passou esses 10 anos meio que pedindo a Deus pra que tivesse uma traição, por exemplo, no casamento, para que ela pudesse se sentir liberta, porque ela pensava que a violência doméstica, por exemplo, não era um motivo suficiente para ela se separar. Até que um dia, depois desses 10 anos de casamento, ela viajou com o pessoal do Diante do Trono, que ela fazia parte da equipe ali, não sei se era assessoria ou sei lá o que era, mas que ela fazia parte. E aí veio uma irmã em direção a ela e falou que Deus estava dando um basta. E aí, durante essa viagem, ela foi sozinha, o marido ficou, né? Durante essa viagem, muitas coisas apareceram, que passaram 10 anos guardado, começaram a aparecer. Então, era um homem que se envolvia em pedofilia, enfim, era uma coisa horrível. Obscura, né? É obscura mesmo. Enfim, ela se separou e tal, e hoje ela tem um novo casamento com um homem da igreja, ela é crente mesmo e tal. Enfim, ela passou esses 10 anos pelo fato de temor a Deus, pelo fato de seguir a Bíblia, de manter o casamento. Até que ponto as mulheres, elas se submetem nesse quesito, biblicamente? Primeiro que não existe essa de se submeter à agressão. Primeiro ato de violência é sair fora. Pela integridade física. O mandamento bíblico, ele é tão claro que começa assim, não é que começa assim, mas Deus manda a obedecer a lei dos homens e as leis de Deus. São as duas leis. Romanos 3. Exatamente. Então, qual que é a lei dos homens? Violência é crime. Uhum. Crime. Medida protetiva já, na hora. Crime. Ela não tem que se submeter a um crime. Gente, é claro, né? Eu sempre falo sobre isso. Luta pelo seu casamento, luta... Mas vamos lá.
vamos lá. Não é também se você vai obedecer a lei dos homens e as leis de Deus. A lei dos homens não diz o quê? Primeiro que a mulher vai se submeter à violência até quando? Se o cara já foi violento no início, ela vai submeter isso até ser morta? Não, até uma traição para poder separar. Não, e como se uma traição fosse inferior a uma agressão física? Maior que uma agressão física? Lógico que não. Ali nos princípios, já é afastamento de corpo imediato. Samila, só adicionando aí nessa parte que você vai falar sobre traição, porque também tem muitos casos, porque eu acho que depende, assim, do caso, né? Tem homens que, às vezes, tanto homem quanto mulher, tá, gente? Que, às vezes, ocorre uma traição no casamento, mas a gente vê que a pessoa, de fato, tá arrependida, que a pessoa, de fato, e você pode lutar pelo seu casamento, mas existe coisas assim que traiu uma vez, traiu segunda, traiu terceira, traiu quarta. Aí tá uma coisa assim que tá uma falta de respeito, literalmente. O que acontece? Primeiro, essa parte da agressão, eu sou contra Isso. lutar pelo qualquer tipo de relacionamento quando estiver agressão. Separação de corpos imediatamente. Segundo ponto, o que Deus fala sobre o divórcio? Ele abre uma brecha por traição, mas você lê o próximo versículo? Não é o desejo de Deus. Uhum. Pela dureza do coração do homem. Mas pela dureza do coração vai abrir, mas não é o desejo de Deus. Porque aí entra o que você falou. Nós estamos no mundo, e no mundo nós teremos aflições, teremos tentações, seremos perseguidos. Tudo aqui no mundo. A traição, ela tem um leque assim, tão imenso sobre traição. Existem casos que o homem trai por falta de caráter. Mau caráter. Ele é mau caráter. Ele vai trair. E existem, eu não vou aprofundar aqui, porque é muito extenso. Eu já até falei sobre isso em um outro podcast, sobre os motivos. Nada justifica uma traição. É inaceitável, né? Mas o que leva a pessoa a trair, né? Pornografia, enfim, tem vários... Tem casos da pessoa ser tentada a trair, tem casos que é por mau caráter. A tentação, qual que é o fruto da tentação? A pessoa foi tentada, ela caiu. Só que ela se sente acusado. Se arrepende. Busca perdão, me arrependi, eu errei. Perdoa, vai confessar os pecados. Quer reconstituir a família, se arrependeu amargamente. Foi uma tentação que ele caiu. Existe essa tentação. E aí existe a traição, que ela é recorrente, né? Mas tá lá, tá traindo, tá ficando com várias mulheres, trai com uma e tá com outra, e não consegue parar. E aí entra outro caso. Samila, qual dos casos você falaria pra divorciar? Não tem como falar em específico no geral, mas o que eu falaria era, lute pelo seu casamento. Uhum. Lute pelo seu casamento. Por quê? Primeiro que se a pessoa já traiu no namoro, o índice dela trair no casamento são altíssimas. É demais. Altíssimas. Uhum. Então, escolha bem com quem você vai casar. Mostrou. Não é que é regra, tá? Não é que é regra. Existem exceções. Mas se já mostrou no namoro, não case. Você tá pedindo pra acontecer depois do casamento. Repito, ressaltando, namoro foi feito para terminar. Namoro foi feito pra terminar. Seja terminar em casamento ou terminar porque não deu certo. Se no caso não deu certo ali, termina, mas não case. Né? O que não pode acontecer é você aceitar aquilo pra sua vida, casar com esse indivíduo, depois descobrir uma traição e querer divorciar, você já aceitava no namoro. Uhum. Então, observe os sinais. E aí existe o de lutar. Por que lutar? Porque existe, assim, as mulheres falam, eu fui traída. E o Dr. Jorge fala muito sobre isso, que quando acontece isso, a culpa é dos dois. Porque o que acontece? Tem mulheres que negam sexo, negam o marido. Por qual motivo? Por não gostar, por não sentir vontade. Mas isso não é o suficiente. A Bíblia fala, né? Quando você casa, o corpo não é mais seu, mas sim do seu cônjuge, vice-versa, né? Se torna um só. Abre um parênteses, né? A mulher nega, o homem com a libido lá em cima, testosterona no alto, olha uma mulher. E assim, é um dos fatores, né? Não é o motivo. Não que seja motivo, mas são um dos fatores. É um dos, né? Aí tá o homem não tá sendo tentado, o marido tá sendo tentado. Em casa, porque o diabo é complicado. Aí tem aquela mulher reclamona, rixosa, chata, porque tem mulher chata. Vestindo a camisa de futebol, de política. Que não se cuida, que não... Cabelo amarrado lá em cima. Tem aquela mulher chata, rixosa, reclamona, que não se cuida, que não cuida da aparência, que não cuida de nada. Deixa a casa um lixo. Elas, sabe? E aí o homem... Toma banho, porca. Nada. E aí, a culpa é dele, dele. Gente, é complicado. É culpa dele, porque eu fui traída, ele me traiu. Mas e ela é inocente? Aí entra o que o Dr. Jorge fala.
os dois são culpados. Os dois são culpados. Na maioria dos casos, os dois Sabe o são que eu acho culpados. engraçado? É quando o casal, né? Tá no casamento, aí tá os dois gordos, né? Os dois, fala o homem e a mulher. E aí houve o divórcio. A mulher emagrece, fica linda, pinta o cabelo, o homem emagrece. Vira outra pessoa. Por que não fizeram isso durante o casamento? Preferiu separar, divorciar pra se cuidar. Então, assim, eu percebo que as pessoas no casamento, elas se relaxam, fica largado. Isso aí é um perigo, né? A Samela falou sobre essa parte de sexo, só pra ressaltar, né? Porque, por exemplo, para quem é cristão, a gente se guarda até o casamento e a gente percebe como muda as tentações, né? Antes de casar é aquela tentação para antes, depois que você casa, você fica negando seu marido. Que isso? Então, isso é uma pauta assim. O momento do casamento é o momento de você curtir aquilo que você não casamento foi feito para namorar, né? Exatamente. Você casa para namorar. Você casa para namorar. O verdadeiro cristão é isso. É o que o pastor Márcio Valadão fala, o pastor Márcio da Lagoinha. Ele fala que os casados deveriam se beijar como namorados, e os namorados deveriam se beijar como casados. Exatamente. E é um dos assuntos que eu falo muito no Instagram. Por que pararam de beijar depois do casamento? O beijo, ele une o casal. Exatamente. O beijo, ele une. Eles deixam pra fazer isso no namoro, mas é pra fazer no casamento. Falar palavra de carinho. Palavra de carinho, palavra de afirmação. Usar a linguagem do amor do outro. Servir um ao outro. Ceder, e não perder, né? Ceder. E saber não ceder cada um ali, Exatamente. né? E não deixar de ter o contato físico. Porque é através do beijo que começam as carícias. Vocês ficam mais próximos. E ali a relação conjugal do casal. Exatamente. Mas os casais precisam manter isso. Né? É o que você falou, é o contrário. Os casais têm que se beijar no namoro. Se cuidar no se casamento. beijar, se beijar no beijar casamento. no casamento, Exatamente, tem que se beijar no casamento mesmo. E o que você falou sobre time de futebol. Muitas mulheres recebem o marido da pior forma possível em casa, com aquela roupa toda rasgada, time de futebol, toda desleixada. Já chega, o marido chega do trabalho, tá reclamando do dia a dia, que foi cansativo, que, eu não fiz isso, filhos, me estressou, a casa pra limpar. Mude a forma de receber o marido, pelo amor de Deus. Vou até falar esse áudio. Pode falar, vai. Receba seu marido da melhor forma possível. Seu marido também teve um dia exaustivo de trabalho, né? Foi cansativo pra ele. Ele também está lá provendo pra casa. Então, vai lá, se arruma, passa um perfuminho, porque as mulheres querem entregar a melhor versão de si pra fora. Rodrigues no Instagram. Rafa chegando. Quer achar perfume? Quem acompanha sabe. Porque as pessoas... As pessoas... Isso é legal que você incentiva as mulheres casadas a fazerem isso. É legal. É importante esse cuidado, esse zelo. Tem gente zelo. que não sabe, né? Que trata o casamento como qualquer coisa. Mas o que acontece? Mulheres, elas se arrumam pra fora. Vai sair pra algum evento, colocar melhor roupa, melhor maquiagem, melhor cabelo. É sempre para os outros. Tem os talheres, os pratos, os melhores, é pra visita. Mas isso é o contrário. Tem que dar o seu melhor em casa mesmo. É pro seu marido, é o seu melhor. O que você puder fazer melhor. É a melhor mesa, é a melhor roupa. É pros seus que você tem que se dar o seu melhor. Não pra terceiros. Não pra quem não tá com você todo dia. Não pra quem não aguenta seu humor. Porque mulher mal-humorada de TPM, quem aguenta o marido. Aí vai deixar a melhor versão pra fora. Isso aí é legal que ela falou, que ela abordou, porque tem pessoas, não é meu caso, graças a Deus, mas tem pessoas que é assim. É um amor fora de casa. Nossa senhora, trata a pessoa maravilhosamente. Mas dentro de casa é briga com a irmã, grita com o pai, aquela loucura, entende? Sendo que é o contrário. Você não falaria assim com uma pessoa de fora, né? Você tem que... Então, você não gritaria com uma pessoa de fora. Então, por que você tá gritando com uma pessoa de dentro da sua casa? Sendo que na sua casa tem que ser o melhor. Isso. Tem mais paciência com pessoas externas, escutam pessoas externas, mas quando é pra ouvir os de dentro, não sabe ouvir, só quer discutir, não sabe conversar, não pondera a voz. Quando é chamada a atenção em alguma coisa, por algum gestor, né, alguma pessoa que tá um cargo a mais, abaixa a cabeça, escuta o que tem que melhorar, concorda no que tem que evoluir e vida que segue. Mas quando é o marido falando, vira motivo de briga, vira motivo de discussão. Por que pros lados de fora tem que ser, né, tem que ser mais... Tem amoroso, que ser mais carinhoso, isso, né? Por que pra eles é tão mais fácil, pra quem tá do seu lado nos piores dias, tem que ser motivo de briga. Exatamente. Então tá essa distorção. Né? E vamos finalizar, né, amiga? Já deram o sinal aqui pra gente.
Já Vamos deram. finalizar. Ai, meu Deus. Tá tão gostoso. Mas ela volta aqui. Eu vou ficar pertinho. Gente, Pertinho. gente, a gente tem que trazer a Samela de novo quando ela vier de Rondonópolis, falar um assunto específico, né? Falar sobre pornografia, falar sobre esse quesito Sobre casamento é servir, casamento é servir, ceder. como cuidar melhor da sua casa. A gente tem muita coisa pra tratar ainda. Hoje é o nosso Sim. primeiro episódio. Então Já falamos tá sendo muitas coisas, muitas né? coisas, tá? Pra aprender muita coisa, mas tá sendo muito. Samela, muito obrigada. Foi um podcast maravilhoso. Foi incrível fazer esse primeiro episódio com você. A gente tratou de muitos assuntos e eu tenho certeza que tem muita mulher que tá aí assistindo que foi edificada de alguma forma, foi direcionada de alguma forma. Siga a Samela no Instagram. Samelar. Samelar. Samela A-R. A R de Rodrigues, não é Samelar de Lar. Isso aí, segue ela lá, que ela faz bastante conteúdo, ela ajuda muita mulher, como servir a casa melhor, casamento, relacionamentos, e também ela é terapeuta. Então, Samela, muito obrigada por esse momento, você tem que voltar aqui com a gente. Coloquem aqui nos comentários quais são os temas que a gente quer tratar, que vocês querem que a gente trate de novo com a Samela. No próximo, No né? próximo, a gente fala sobre um tema mais específico e não geralzão, porque hoje foi para conhecer um pouquinho mais. Meninas, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Foi um assunto bem leve, me senti bem acolhida, né? Bem tranquila, tratamos muitos assuntos. E podem ficar tranquila que quando vocês precisarem, eu estarei aqui de volta. Obrigada pelo convite, tá? Me senti muito amada. Ai, que Especial, tá nessa estreia. É isso. É isso. Obrigada, Obrigada, meninas, viu? Obrigada. Um beijo. E, gente, segue lá, viu? Isso aí. Um Obrigada. beijo, gente. Curta e siga o canal. Beijo. Compartilha, né? Mande pros amigos, pros tios, pra família. Fechou?